Bom, pessoal, agora, nesse momento, a gente começa, de fato, falar sobre cálculo integral. Tá? Então, o mais legal, uma coisa legal também da aula síncrona é que eu posso fazer a escrita um pouco menos detalhada do que eu daria no presencial, porque vocês têm um vídeo comigo falando, tá? Então, vocês podem pegar o vídeo e ir estudando junto com a leitura, volta no vídeo, volta na leitura, não entendi essa parte, volta no vídeo mais uma vez, isso tem essa vantagem, né? A aula síncrona tem essa vantagem, tá? Ó, em cálculo 1, vocês viram cálculo 1, tá? O que vocês viram lá? Vocês viram limites e derivadas, não viram? Esse cálculo, que é limites e derivadas, que a gente vê aqui também no presencial, ele é chamado de cálculo diferencial. Tá? Ele é chamado cálculo diferencial. Por quê? Porque diferencial tem a ver com derivadas. Tá bom? Tem a ver com derivadas, tá? Aqui você pega aqui, ó. Inclusive, uma função que é derivável é chamada de diferenciável. Tanto faz, as duas nomenclaturas. No cálculo 2, a gente cai para algo chamado de integral. O cálculo 2 de vocês tem até uma coisa, EDO, né? Eles misturaram um pouco no PPC, acho que é proposital, não sei. Não sei quem fez o PPC, tá? Que é para dar uma aplicabilidade do cálculo, né? Das derivadas e das integrais. Aqui no presencial, a gente só vê integral no cálculo 2, tá? E aí ele recebe o nome de, como você já deve estar pensando, cálculo integral. Por quê? Por causa desse conceito de integral. Tá bom? Então, quando vocês ouvirem cálculo diferencial e integral, é porque o diferencial tem a ver com derivadas e o integral tem a ver com integrais propriamente dita. Hoje, eu vou introduzir para vocês esse conceito aqui, chamado de integral. Essa aqui é a nossa aula de hoje, a introdução a isso. A gente vai ver uma técnica e aprender essa técnica bem feita, né, que é o teorema fundamental do cálculo. Vou até abrir aqui para vocês, ó. Vou lá no APA, tá? Vou abrir aqui para vocês o nosso programa, plano de ensino de cálculo 2. Vamos lá. Só para vocês verem. Tô aqui com ele aberto, vocês podem abrir também, se vocês quiserem, tá? Ó, a primeira semana é área sob uma curva integral definida do teorema fundamental do cálculo. Pronto. Teria a primeira atividade avaliativa, como eu expliquei para vocês, em muito pouco tempo, eu vou dar no domingo, na segunda, no mais tardar. Tá? Então, a gente vai aprender hoje o conceito de integral, o que significa conceitualmente integral, não mecanicamente, tá? E vamos aprender como calcular algumas integrais pelo teorema fundamental do cálculo, ok? Esse é o principal objetivo dessa aula, tá? Se a gente alcançar isso, vai ser sucesso puro, porque é o que está no nosso plano de ensino e é o que eu preparei para vocês. Antes disso, quem quiser entender muito bem entendido esse curso, tá? Quem quiser entender muito bem entendido esse curso, eu já sugiro a fazer uma revisão sobre derivadas, tá? Professor, o que eu preciso? Eu estou um pouco enferrujado, eu queria saber o que eu preciso para estudar melhor o curso nesses dias e tal, ó. Preciso que você vá lá em derivadas e pegue ali uma parte, a parte de derivadas, das regras, das derivadas básicas e entenda, tá bom? Eu não consigo fazer, pessoal, essa revisão, mas tiro qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse conteúdo de derivadas, tá bom? Em qualquer momento. O que eu vou fazer? À medida que eu vou revisitando esses conceitos, eu vou parando um pouco para relembrar, para dar uma pincelada sobre eles para vocês. Como está sendo gravado, vocês podem ver quantas vezes vocês bem entenderem. Bom, então vamos lá. Vamos começar com as famosas integrais do cálculo integral. Vamos lá, eu quero começar perguntando para vocês. Qual é a área, pessoal? Vou pensar que eu tenho uma função aqui, tá? Uma reta. Vamos pensar que eu tenho daqui do 1 até o 4. E essa altura aqui, ela vale 3. Se eu perguntasse para vocês assim, pessoal, qual é a área dessa parte aqui de baixo dessa função? Ó, a função é essa daqui, tá? Ó, dessa cor, ó. Essa aqui de cima. Qual seria essa área pintada de vermelho aqui, pessoal? Ó, como é que vocês responderiam? Essa questão é questão de ensino básico, né? Do Enem, não sei. Que figura é essa que tá aqui que eu tô pintando, pessoal? Que figura é essa? Hein?
figura essa aqui, Triângulo. pessoal? É um triângulo, né? Ó, essa aqui é um triângulo, tá vendo? Então, se eu pergunto qual é essa área aqui, que eu estou pintando de vermelho, é o mesmo que perguntar qual é a área desse triângulo, né? Quando eu olho para a área desse triângulo, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base, esse tamanho, Vezes a altura sobre 2. vezes a altura sobre 2, exatamente. Então, vou fazer a base, quanto que vale a base aqui? 3, né? Que é 4 menos 1, concorda? 3, Isso. vezes a altura, que é 3, base, a área procurada é base, vezes a altura sobre 2. Então, essa área, pessoal, é 9, que é 3 vezes 3, sobre 2. Tudo bem? 4,5, né? Então, se eu tiver um terreno desse para vender e a pessoa me pergunta qual é a área do terreno, eu olho para esse terreno de cima de um helicóptero, por exemplo, vejo que é um triângulo, eu vou lá, calculo, olha, aqui tem 3 quilômetros, vai que é uma coisa grande, né, um pedaço de uma fazenda, 3 quilômetros, aqui eu vejo que tem 3 quilômetros também, eu falo, olha, 4,5 quilômetros quadrados, a área da minha fazenda, tá, do meu terreno. Então, eu sei calcular a área de certas figuras, né? Se eu olho, por exemplo, vou pegar outra figura aqui. Se eu olho, por exemplo, para essa figura aqui, ó, uma função assim, assim, reto, depois faz assim, reto, depois faz assim, reto. E pergunto, qual é a área dessa figura aqui, pessoal? Que figura é essa? É um trapézio, não é? Aí se eu falo, porque esse aqui, por exemplo, é 8, esse aqui é 6, e a altura do trapézio é, por exemplo, 4, a área do trapézio vocês sabem calcular. É base maior, 8, mais base menor, 6, vezes a altura 4, dividido por 2. Lembram da área do trapézio? Vocês se lembram? Então, 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7, vezes 4 dá 28. Então, novamente, se eu tenho uma fazenda nesse formato, a resposta é 28 quilômetros quadrados a minha fazenda, eu quero vender. Essa pergunta fica muito mais difícil quando eu não tenho terrenos e figuras retilíneas, né? Cujas fronteiras são retas, ó. Reta, reta e reta. Reta, tá vendo? Reta. Quando não tem retas, fica difícil eu responder essa pergunta instantaneamente. Eu preciso, inclusive, definir o que seria, definir como eu faria para determinar essa área. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você olhe de helicóptero a sua fazenda, e a sua fazenda tem esse formato, formato de uma parábola. Lembra das parábolas? Y igual a x ao quadrado? Só um pedaço dela, tá? Aí você foi lá e marcou, olha, daqui até aqui, 1. Aí o cara fala, não, eu quero comprar sua fazenda, só que sua fazenda eu preciso saber a metragem dela, né? As dimensões, ó. Qual que seria essa área? Alguém tem algum palpite? Não tem como a gente saber de cabeça, pessoal, né? Tudo bem, você pode até saber de cabeça aí, procurar no computador e tal, mas vamos calcular. Diga aí, Rafael. Faz o triângulo e subtrai o Como? restante, né? Você faz assim, né? Você falou? Triângulo. E aí eu pergunto, como é que eu calculo essa área? Aí, teria que ver Mesma a pergunta. medida e subtrair o excedente, né? Então, o excedente é esse, né? Que eu acabei de desenhar aqui, não é? Ó, esse aqui é o excedente, né? Isso, Então, isso. como é que eu calculo o excedente? O triângulo a gente sabe. Esse triângulo aqui eu sei. E esse excedente aqui, ó, como é que eu calculo? Percebeu? É a mesma pergunta. É difícil por quê? Porque essa borda aqui, ó, Rafa, essa bordinha que eu tô pintando aqui, ó, ela é curva. Aí a pergunta fica tão difícil quanto a outra, tá? Por quê? Porque figuras que têm borda, uma borda que é curva, ou bordas curvas, a resposta não é tão instantânea assim. Eu preciso parar um pouco para pensar. Foi o que aconteceu antigamente, tá? Então, as integrais, elas surgem, pessoal, da pergunta crucial. Essa aqui que eu fiz para vocês. Qual, professor? Que área é essa daqui? Percebeu? Qual é a área? Então, qual é? Qual é a área? Essa é a pergunta crucial para a concepção, para o nascimento, tá? Para a integral ser desenvolvida. Perguntaram isso. Tá? Como que eu calculo a área abaixo, sob o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, de x igual a 0 até x igual a 1. Poderia ser até 0,5, até 0,1, não importa. Eu botei um só para exemplificar para vocês, tá? Então, eu tenho uma pergunta que eu quero responder. Né? Se, como o Rafael falou, fosse uma reta, eu faria a área do triângulo. Tá? Como o Rafael falou, se aqui fosse um círculo, olha, um círculo assim, eu faria o que o Rafael falou. Eu pegaria o triângulo e tiraria esse círculo, que eu sei calcular a área do círculo. Mas parábola não é. É outra figura. Então, sobre o gráfico, né? Essa imagem aqui, qual é essa área? Olha que genial
o Riemann fez, o matemático Riemann. Olha só, Rafael, o que ele fez. Ele pegou essa figura, ó, isso tem nos livros. Tá? Inclusive, o que eu vou desenhar aqui é o que está lá no desenho do Moodle. Eu acho que não tem. Não, deixa eu ver aqui. Acho que não tem os retângulos, mas, exceto pelos retângulos, é a mesma imagem. Tá? O que Riemann fez, pessoal? Ele pegou essa figura, ó, é mais ou menos assim, né? Vou até desenhar maior. Vou aproveitar aqui. Assim, tá? Essa é a x ao quadrado, tá? Aí, isso aqui é só uma linha pontilhada que não existe, só imaginária. Então, para aqui no 1. E aqui é 0. Aí vem até aqui, eu quero saber essa área toda aqui de dentro, ó. Toda. Essa aqui é a função, lembrando, é a função y igual a x ao quadrado, tá? Essa é a função y igual a x ao quadrado. Olha que genial, pessoal. Vê se isso não é uma coisa de muita elegância, de muita inteligência. Olha o que Riemann fez. Ele fez o seguinte, Rafael, a sua ideia de excedente. Ele fez assim, olha, eu não sei que área é essa, a gente não sabe, mas eu vou dividir essa área em partes que eu consigo determinar a área, que são retângulos. Qual é a área de um retângulo, pessoal? Por exemplo, que área, essa figura aqui, por exemplo, 3 e 5, qual é a área desse retângulo para pintar? Qual? Alguém? Base vezes altura, né? Base vezes altura, isso aí. Eu faço base vezes altura, pessoal. Isso aqui da área do triângulo. Isso aqui a gente precisa, né, pessoal, para, por exemplo, vai construir uma casa. Você precisa saber a metragem da casa, que é a soma das metragens dos cômodos, né? Você vai pintar uma casa, uma parede, o pintor te fala, o pintor cobra, por exemplo, por metro quadrado de pintura, né? Se você não souber calcular isso, ele te passa a perna, né? Você tem que saber olhar para a parede e achar a área da parede, né? Um retângulo. Quando a parede for um retângulo, se for um trapézio, se for um triângulo, tá bom? Tem que saber, isso aqui é a área 15, 5 vezes 3. Então, áreas de retângulo eu sei fazer. O que Riemann fez? Olha que gênio. Ele fez o seguinte, só um pouquinho, pessoal. Ele fez o seguinte, pessoal. Eu vou dividir essa imagem aqui, essa área, em pequenos retângulos. Esse aqui é um, tá? Esse é um. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. E esse aqui é outro. Tudo bem? Esse aqui não existe. Deixa eu botar uma olhada assim. Vou ficar certinho aqui, pessoal. Não quero que tenha excedente lateral. Pronto. Mais ou menos isso. Aí ele falou assim, Rafael, eu não sei a área que eu estou perguntando, que é sobre o gráfico da função x ao quadrado, dessa parábola. Mas eu sei as áreas dos retângulos. Então, eu vou somar essas áreas, ó. Essa área, mais toda essa aqui e mais essa daqui. A área que eu procuro, ó, tá um erro ruim, tá muito grande o erro, mas é aproximadamente essa área aí. Como o Rafael falou, professor, vai ter excedente aqui, vai. Isso aqui, por exemplo, ó, é um erro, eu não posso contar essa área, eu só quero contar essa, né? Perceberam? Aqui, por exemplo, eu não quero contar essa área aqui, eu só quero contar essa, ó. Então, esses rabiscos de cima são excedentes. Eu estou errando por cima, tá? Aí uma pessoa, tá, isso aí eu sei calcular, eu vou lá e calculo mesmo, na mão. Base, faço base, ó. Faço base, vezes altura. Achei essa área aqui, S1. Aí para achar S2, faço base, vezes essa altura, S2. Depois essa altura, vezes a base, S3, tá? Depois eu somo tudo. A área que eu procuro é aproximadamente, tem muitos erros, S1 mais S2 mais S3 mais S4 mais S5. Mais S4 mais S5. Pode falar, Rafael. No caso aí, entra a somatória aí. Vai entrar somatório, Vai entrar somatório. Daqui a pouquinho já aparece somatório, tá bom, Rafael? Você vai ver. Mas como o Rafael falou, aqui tem excedente, ó. Então não é a área precisa, tá bom? Ainda. Sabe o que Riemann fez, pessoal? Riemann fez isso, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais retângulos. Pessoal, isso aqui foi a defesa de doutorado do Riemann, tá? A aula de hoje é a defesa de doutorado em 1800 e pouco. Você vê como que a matemática evolui, tá? Claro, é muito melhor aprender depois que tudo foi feito, né? Do que muito mais fácil. Quando alguém desenvolve o raciocínio e supera todos os desafios do rigor matemático, e você pega aquilo e lê. Aí é mais fácil. A gente está fazendo isso, está pegando e lendo, e entendendo o que está por trás, né? Minuciosamente. Ó, então aqui tem cinco retângulos. Sabe o que Riemann fez? Riemann fez isso aqui, pessoal, ó. Riemann pegou, vou fazer o seguinte, eu vou não dividir em 5 retângulos, vou dividir em muitos retângulos. Aí ele foi fazendo assim, ó. Um retângulo pequeno. Dois. Opa, saiu ruim aqui. Dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou dividir em tudo, tá, pessoal? Paciência aí que vale a pena a gente fazer isso. 13, 14, 15. Vai, o último. E no livro, tá, pessoal? Tudo bonitinho. O livro tá muito mais bonito do que aqui. Minha pergunta para vocês. Aí depois ele somou tudo. Soma a área desse retângulo, soma a área desse, a área do 3, do 4, do 5, do 6, até chegar na área do 15, tá? Então a soma, a área que eu estou procurando saber qual é o valor, é aproximadamente somar do 1, do 2, até uma área do retângulo 15. Bom, e a minha pergunta é, pessoal, qual é o número mais próximo do que eu entendo como área sobre o gráfico da função x ao quadrado? É esse daqui ou esse daqui? Qual que está com menos erro possível? O segundo aí, né? O segundo, não é? Porque o segundo eu refinei o intervalo. Olha só, olha o tamanho desse erro aqui, ó, olha o tamanho desse excedente aqui. Olha esse aqui, pessoal, ó, onde tem esses dois asteriscos. É muito grande, olha esse excedente aqui. Olha o tanto de coisa a mais que eu somei, né? Agora, olha só, aqui embaixo, como que os erros são menores, pessoal, olha. Olha o tamanhozinho desse aqui, ó, olha esse. Aqui faltou um pouquinho, percebe? Tem um buraquinho aqui, ó, não importa. Ó, aqui tem coisas que estão faltando, aqui estão excedentes, então esse aqui compensa esse, mais ou menos. Então é quase um erro não nulo, um erro perto de ser zero, perdão. Tá? Olha o tamanhozinho desse erro, olha esse aqui, pequeno. Então, os erros do segundo caso, quando ele foi dividindo os retângulos, esses erros diminuíram. Aí ele pensou o seguinte, falou, cara, se eu não colocar 15, colocar n, e eu fizer o n muito grande, tendendo a infinito, o limite que der, a resposta do limite, vai ser a área que eu estou buscando. Então, se você chamar, pessoal, esses caras aqui de ΔX, esse tamanho desse intervalo, ΔX, bem pequenininho, tá? Único ΔX, essa altura aqui de f de x, o que você vai ter aqui no final das contas? Que a área vai ser o limite, quando o n tende a infinito, do que, pessoal? Você somar todas essas áreas, o n do o i de 1 até n retângulos, tá? Aí eu faço a soma desses n retângulos, e faço n muito grande, quero muitos retângulos, tá? De quê? De f de xi, que é um pontinho aqui que dá a altura. Não vou me ater muito a detalhes assim, que eu não quero fazer uma aula muito técnica, tá? Vou botar a definição, quem quiser pode ir lá no livro buscar. Vezes esse intervalo ali, que é o ΔX. Base vezes altura. Base ΔX e altura f de x. F de xi, que o xi está aqui dentro, tá? É um valorzinho dentro desse intervalo, chamado de ponto amostral. Olha que bonito, pessoal. Quando o n é muito grande, o que acontece com essa... O que acontece com essa área aqui? Vamos ver. Ó, quando o n é muito grande, quando eu estou com quase infinitos retângulos, pessoal, eu estou com quase infinitos retângulos, pensa em infinitos, pessoal, tá? A gente não consegue sair. Nossa mente não alcança, pessoal, nem que é 1 trilhão, tá? A riqueza do Elon Musk, por exemplo, é um pouco mais de 1 trilhão de reais. A gente não alcança o que é isso, tá? A gente não consegue alcançar. É um valor inalcançável para nossa cabeça, tá? Financeiramente falando. Quando o Elon Musk pagou a conta que o Alexandre de Moraes multou aqui, a X, né, o antigo Twitter, deu 28 milhões, acho que ele botou outras multas também, né? 28 milhões para a riqueza do Elon Musk é absolutamente insignificante o valor. Para nós, é um dinheiro bom, né? Para o Elon Musk é insignificante, porque a gente não alcança isso, tá bom? A sua distância, a nossa distância a nossa riqueza, a riqueza que a gente tem, para a riqueza do Silvio Santos, a gente está mais perto do Silvio Santos do que o Silvio Santos está perto do Elon Musk. A gente está 100 vezes mais próximo do Silvio Santos, pra você ter ideia. Ou muito mais vezes, né? Porque 100, 1000 vezes mais perto do Silvio Santos. É mais fácil você alcançar a riqueza do Silvio Santos, numericamente falando, não com nenhuma informação, habilidade, capacidade de investimento, né? Numericamente falando, do que o Silvio Santos alcançar numericamente a riqueza do Elon Musk. Numericamente. Claro que o rico é mais fácil ganhar dinheiro, né? Imagina coisas que passam de trilhão, isso eu quero dizer. Imaginem coisas que passem de trilhão. Eu tô pensando em coisas absurdamente grandes, tá? Arbitrariamente grandes. Pense numa coisa grande, depois pense numa coisa ainda maior. Eleva ao quadrado, ao cubo, elevado a 100, pega o fatorial disso, são coisas muito grandes, né? Então, nessa grandeza de infinito, extremamente grande, se você for desenhar esse número de retângulos aqui, o que você vai estar vendo aqui embaixo são riscos, pessoal, de tal forma que você não consegue, eu estou desenhando aí, ó,
você não consegue distinguir, inclusive você não consegue nem ver essas falhas que eu estou desenhando aqui, tá? O que você vai ver? Sabe o que você vai ver? A pintura da área. Isso que você vai ver. Você não vai conseguir ver os retângulos dessa forma aqui, grotescos, que é 15. Quando você pega 15 e compara com o infinito, com o trilhão, essas coisas. O que é 15, né? O que é 15? Absolutamente nada. Então você vê coisas grotescas, você vê erros grotescos, né? Tá, então, quando você para e pensa em quase infinitos retângulos, pensa num número extremamente grande, depois aumenta ainda mais esse número e vai aumentando arbitrariamente, a gente se perde, e o que você vai estar vendo lá, próximo do infinito e ainda maior do que você, onde você parou, são linhas. Os retângulos vão se tornar linhas. Praticamente linhas, tá? Então o que você vai estar vendo é aquela pintura daquele filme do Karate Kid, já viu? Quando o cara começa a pintar a parede como exercício? Um filme antigo aí, pessoal, da minha época, ó. Pra cima e pra baixo. Ó. Não dá pra distinguir um retângulo do outro. O que você vai estar vendo são linhas. Linhas que vão pintar essa área toda. No limite, quando a gente estuda limite lá no limite, vai dar um número, em algumas situações. Esse número eu vou chamar, sabe de quê? Essa aqui, inclusive, são somas de Riemann, que o Rafael falou aí muito bem, né? São somas do autor das integrais, somas de Riemann. Então, eu acho que são Riemann, são dois N's, eu acho. Ou dois N's. Tá? Riemann. E Riemann, dois N's de navio, isso mesmo. Tá? São as somas de Riemann. Então, o limite das somas de Riemann, quando o limite existe, dizemos que a área sob o gráfico da função considerada, que pode ser qualquer função, né, contínua, positiva, aqui eu vou chamar de positiva, tá? Não quero, por enquanto, coisas negativas. Por enquanto, eu tô pensando em área positiva, tá? É S, que é a soma de Riemann, tá? Quando n vai para mais infinito, o limite da soma de Riemann, perdão, f de um ponto amostral, delta x, aqui eu peguei delta x igual, não precisaria ser delta x. E eu vou dar um nome para isso, pessoal, olha que legal. Vai ser essa cobrinha, tá? Essa é a famosa integral, essa cobra aí. Essa cobra, inclusive, é o S de soma, tá? Como se fosse somatório, tá vendo? Só que é no limite o somatório, lá no limite, né? De 0 a 1, que é o intervalo que você pegou aqui, de 0 até 1, ó. A gente vai chamar de A até B, porque a gente vai pegar vários intervalos a partir daqui. F de x dx. F de x dx x é a variável, tá? Pode ser uma variável chamada de variável muda aqui, poderia ser f de t dt. Como a gente trabalha com x, vai deixar trabalhar com x aí, a maioria das vezes. Tá ok? Então, pessoal, esse aqui é o símbolo que a gente vai trabalhar o curso inteiro, tá? E é isso aí, ó. Eu poderia colocar de forma geral aqui, de A até B? Poderia. Tá? Poderia colocar de A até B. Vou deixar de 0 a 1, porque é o que a gente trabalhou. E aqui embaixo eu faço uma observação geral, né? Observação é que f, dois pontos, de A a B até R, positiva, se o limite das somas de Riemann e de 1 até n, f de x e delta x existir, escrevemos esse limite, chama de S aqui. S como sendo a integral de A até B de f de x dx. Que é esse limite. Ok? Isso aqui a gente lê assim, ó. Lê-se, para vocês lerem agora corretamente, lê-se integral de A até B de f de x dx. Okay? Integral, que é esse símbolo, é uma soma, uma cobrinha como se fosse uma soma, de A até B de f de x dx. Pode inverter também, integral de f de x dx de A até B, tanto faz. Vou botar até uma vírgula aqui, dizendo que você pode inverter a ordem da leitura. Pessoal, o que pega agora? O que pega é o seguinte, beleza, professor, o senhor passou essa soma aqui, e qual é de fato essa área? Né? Beleza, eu fiz tudo isso e somei. Qual é de fato essa área aqui? Como que eu determino esse limite, sabe? Se ele existe ou não, né? Ó, lá no presencial, aqui no curso presencial, a gente tem tempo, tem 4 meses, né, letivos, eu pego uma aula para fazer essa conta com x ao quadrado, que eu comecei a fazer com vocês. Uma aula, 4 horas, em 3 horas e meia, tá? Pego uma aula, pessoal, dá, sei lá, 8 quadros, 6 quadros, não lembro. E no final, a gente encontra a solução. Vai, corta, usa, faz assim, usa a fórmula, escreve, passa para baixo, manipula, vai devagar, separa o intervalo, assim, e chega no final da resposta, dá um terço. Aí os alunos vão embora,
E na outra aula, eu volto e falo do teorema fundamental do cálculo. Por que eu faço isso? Porque quando você faz à mão essa soma, você começa a dar muito valor para as propriedades posteriores e para os resultados posteriores. Por exemplo, o teorema fundamental do cálculo. Então, quando você faz à mão, com dificuldade, suando, pensando em várias formas de calcular o somatório e tudo mais, e com alta chance de cometer erros de cálculo, e depois você vê o teorema, você começa a dar valor para o teorema, né, porque ele facilita. O que eu quero dizer? O que está por trás, né, a pergunta crucial no momento, agora que eu apresentei isso para vocês, é o que eu imagino que vocês estejam pensando. Tá? Como que eu calculo esses limites? Se a função não fosse x ao quadrado, fosse seno, qual é a área sobre o gráfico da função seno? Aquela partezinha que o seno faz assim, né? Primeiro sobe, vai até o 1, depois desce até o 0 de novo. E se fosse logaritmo, qual é a área entre de 1 até 2 do logaritmo? E se fosse a função 1 sobre x, qual é a área de 1 sobre x? Perceberam? Tem tantas funções. Professor, como que eu calculo esse somatório aqui para essas funções cabeludas que aparecem aí na matemática? Tá? X ao quadrado é até boazinha, né? Imagina x à quinta, raiz de x ao cubo, ln de x, sabe? Essas funções mais complicadas, trigonométricas, arco tangente, arco seno. Qual é a área sobre o gráfico da função arco seno de tanta a tanta, sabe? Então, o que o teorema fundamental do cálculo faz é responder essa questão também. Ah, não só isso. Ele faz foi uma revolução no teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque ele faz uma associação e uma junção, uma mesclagem, uma forma, ele mostra que é indissociável o cálculo diferencial do cálculo integral. Não são duas coisas distintas, separadas. São coisas mescladas. Tá? Você precisa do cálculo diferencial para entender o cálculo integral. Tá? Que é o teorema fundamental do cálculo. Eu não vou fazer de forma alguma esse cálculo com vocês. Tá? Mas peguem aí no YouTube, pessoal, quem está mais curioso. Deve ter no YouTube, posso procurar também. Se não tiver, aí eu faço para vocês verem a dificuldade. Tá bom? Porque agora, o que vai nos guiar, o que vai fazer a gente resolver infinitas integrais, saber resolver infinitas integrais, é o teorema fundamental do cálculo. Ele faz a gente saltar da dificuldade de resolver esse limite, cabeludo, difícil, tá? Pessoal, é difícil mesmo, tá? Não dá pra... Inclusive, tem funções que é quase impossível sair delas, sabe? Então, x ao quadrado já é extremamente complicado você resolver. Você imagina funções mais difíceis, né? Então, a gente sai desse cálculo braçal, desse trabalho braçal. Isso mesmo, Evandro, é difícil. Você sai do trabalho braçal para trabalhar com coisas que gastariam, pessoal, meia linha para serem resolvidas. Ao invés dos 6 quadros, você gasta meia linha. Aí eu faço esse exercício com os alunos. Uma aula, eu dou essa somatória braçal, todo mundo suando, trabalhando duro mesmo, pensando, queimando neurônio. Eles vão embora cansados. Eles voltam na semana seguinte, eu apresento o teorema fundamental do cálculo e falo assim, pessoal, agora vamos resolver aquela integral da aula passada. A gente resolve em 30 segundos, em 1 minuto e meio, em meia linha. Tá? Meia linha do caderno, né? Do quadro é um palmo de escrita no quadro, é extremamente rápido. E eles falam, professor, não é possível, o senhor passou uma aula apresentando uma coisa complicada, como foi a aula passada, dizendo que tem essa ferramenta poderosa aí. Então, não só é possível, como foi proposital. Por quê? Porque eu quero mostrar a importância do teorema para vocês. E por que eu estou fazendo essa fala agora para vocês aqui? Para que vocês olhem para o teorema e tentem ver a força dele. Tá? Eu vou chamar mais atenção à frente, que é, a força está baseada no quê? Como é que eu vejo essa força? Como é que se evidencia essa força? Pela seguinte resposta da seguinte pergunta: como calcula esse limite para qualquer função? Não sei. Quando você colocar o f aqui, quando você medir a base dos retângulos, ver uma expressão que você não consegue sair dela, aí vem a força do teorema. Por que fala o teorema fundamental do cálculo, pessoal? Ele fala o seguinte. Ó, um adendo para vocês, tá? Tudo na matemática, todos os resultados, onde vocês encontrarem essa palavrinha aqui, podem ter certeza que, de fato, não é demagogia, não é hipérbole, força de expressão, só para ficar bonito, só para deixar o teorema mais elegante, não. É de fato fundamental, de fundamento, de importância, de essencial, tá? Teorema fundamental do cálculo, teorema fundamental da aritmética, teorema fundamental da álgebra, teorema, identidade fundamental trigonométrica, limite fundamental trigonométrico. Então, são coisas que, quando você ouvir daqui para frente, deem a importância que requer. Tá? Teorema fundamental, pessoal, fundamental do cálculo. Alguns matemáticos, eu já li alguns livros dizendo isso, eles defendem que esse resultado seja o resultado mais importante de toda a matemática, até hoje descoberta.
É toda a matemática, toda, de todas as áreas. Alguns matemáticos acham esse teorema que vocês vão aprender hoje o mais importante de toda a matemática. Pensa. E eu queria ter o tempo de mostrar para vocês que esse cálculo aqui de 6 quadros, como que se torna meia linha só com esse teorema. Não vou conseguir mostrar porque eu não tenho cálculo feito. E nem tempo para fazê-lo. Mas vocês acreditam em mim? O que fala o teorema fundamental do cálculo, pessoal? Ele fala o seguinte, ele fala que integral e derivada tem tudo a ver. E vocês lembram o que é derivada? O conceito de derivada? Derivada é a inclinação, né? Você tem uma função, isso aqui eu vou apagar depois. Tem uma função bonitinha. Y igual a f de x. O que é derivada? Derivada é a inclinação, a derivada nesse ponto aqui, tá? Por definição. Você passa a reta tangente, tá? Passa a reta tangente aqui, nesse ponto. Essa aqui é a reta tangente. E calcula a inclinação dela. Vamos supor que aqui estejam os eixos. Aqui estejam os eixos. Aí você vem aqui e calcula essa inclinação, tá? Traça aqui, continua, essa aqui é a reta, aí você vem e calcula qual é esse ângulo aqui. Se for alfa, então a derivada é a tangente de alfa. A inclinação da reta tangente. Aí tem aquelas fórmulas de regra do combo, regra da cadeia, regra do produto, do quociente, da soma, tá bom? Que vocês sabem bem aí. E quem não souber, é importante olhar, porque nas próximas aulas, nas próximas aulas eu já vou falar desses conteúdos com um dinamismo maior. A gente vai aplicar esses conteúdos, tá? Bom, estou aqui pensando numa forma de apresentar para vocês. Então, a derivada é isso, ó. E o que é integral? Acabei de mostrar para vocês. Integral é a área sobre curva, né? É a área sobre essa curva aqui, ou daqui até aqui, depende do A e depende do B, né? Tá? Aí eu pergunto, o que tem a ver área sobre curva com inclinação de reta tangente? Olha só. Então, esse foi o boom da época, né? É você relacionar essas duas coisas, tá? Quando eu pergunto para vocês, eu imagino que vocês tenham feito uma cara de como eu fiz quando estava na graduação. Não tem a ver mesmo, né? A princípio. Pelo menos de forma direta. Fala, o que é área sobre curva e inclinação de reta tangente, né? Qual é a relação? Sabe qual é a relação? Toda a relação, que é dada pelo teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele fala que, pessoal, o processo de você integrar uma função de A até B, tá? É o processo inverso da derivação. A integral de uma função, a gente vai chamar de antiprimitiva. Porque, na verdade, é o seguinte, se você derivar, você vai numa direção, e integrar, você volta. Tá? São processos inversos. Tá? Se você derivar, você vai numa direção, quando você integra, você volta para a função original, exceto por constantes. Tá bom? Então, o que a gente vai chamar daqui a pouco de primitiva de uma função, é aquela função que é derivada da ela. Qual é a primitiva da f? É uma g que é derivada da f. Percebeu? E a integral de a até b é a diferença da primitiva aplicada nos extremos. Eu vou escrever isso para vocês. Que aqui é o mais importante para a gente, ó. Você tem essa função, a de a até b. Isso aqui é uma integral. Lembra? A integral, a área sobre o gráfico da função f de a até b. Né? Tudo bem para vocês? Integral nasce disso. Depois você generaliza, se a função for negativa, faz retângulo para baixo, soma as áreas negativas, tá bom? Não tem tanta dificuldade nisso. Então, eu posso pegar agora qualquer função e ficar integrando de A até B, tá bom? Sem me preocupar com essa questão dos sinais e tudo mais, tá bom? Por exemplo, ó, só um exemplo aqui para vocês. Ó, se a função for assim, pessoal, seno, eu subo, desço e venho até aqui, por exemplo, tá? A função seno. Aí eu pergunto, pessoal, qual é a integral de 0, por exemplo, até 2π da função seno, né? Essa área aqui até essa, certo? Só que eu não posso falar em área, porque se eu pegar essa área é positivo, então não é área, mas tem aqui negativo, percebeu? Então é a área negativa, vou botar o menos na frente. Só que essa área aqui é igual a essa, então essa é a integral dá quanto, pessoal? A integral de 0 a 2π da função seno de x dx, né? Dá zero, tá? Por que dá zero? Porque essa área aqui vai dar um número, vai dar a, e essa daqui vai dar menos a. Aí eu vou somar as duas, dá zero, tá? Então esse é o conceito fino de integral, né? É área? É. Só que quando for negativo eu boto menos na frente, estou considerando a área negativa, porque a função é negativa. O mais importante é, faz os retângulos e soma. É isso, soma as áreas, respeitando essa coisa do sinal. Olha o que o teorema fundamental diz. Esse número é aquele limite doido que a gente fez lá em cima. Não precisa calcular o limite. Olha só. Encontre uma função, que eu vou chamar de primitiva, e aplique, faça a diferença dos extremos. Aqui, ó, onde f é uma função, olha só, pessoal, tal que a derivada dela dá f. Ela recebe um nome, a gente vai chamar f, vai ser chamada de primitiva.
F vai ser chamada de primitiva. Olha que forte é o teorema, olha a força dele. Não precisa calcular o limite, eu mudei o problema. O problema de calcular limite, que era muito cabeludo, muito difícil, eu transformei no problema de encontrar uma função cuja derivada é a f, que é muito mais fácil. Tá? Então, aquele exemplo, né, aquele exercício que eu gastei 6 quadros, 3 horas e meia para fazer com os alunos à mão, a gente faz assim, ó. Então, a área sobre o gráfico da função x ao quadrado de 0 a 1, eu só preciso encontrar, pessoal, uma função que é derivada da x ao quadrado. Vocês conhecem alguma? Conhece alguma função que é derivada da x ao quadrado? Qual que seria? X ao cubo? Qual a derivada de x ao cubo? O f? Vou apagar, tá? X ao cubo. Se fosse x ao cubo, qual a derivada, pessoal? Quem é f'? Cai o 3, não é? Cai o 3 e fica 2, né? Essa é a regra do combo, tá? Depois vocês deem uma revisada. Quando aqui tem um número, ele cai, e aqui você diminui. Menos 1, tá bom? Então a derivada de ao cubo é cai o 3, cai, e 3 menos 1 dá 2. Por exemplo, pessoal, qual a derivada de x à quinta? Cai o 5, x, 5 menos 1, 4. X à quarta. Tá bom? Qual é a derivada de 3x à oitava? Tem 3 multiplicando, cai o 8, x à sétima. 8 vezes 3, 24. 24x à sétima. Tá? Então, ó, não deu x ao quadrado, deu 3x ao quadrado. O que eu faço com aquela lá de cima? Eu divido por 3. Ah, peraí, professor. Então, se eu dividir por 3, aqui vai ficar dividido por 3, o 3 cancela com 3, isso aqui dá x ao quadrado. Isso mesmo, dá x ao quadrado. Então, professor, x ao cubo dividido por 3 é uma função de tal maneira que a derivada dela dá x ao quadrado. Isso. Essa é uma função. Tem infinitas, né? Se eu somar com 2 aqui, ó, dá outra função, mas o resultado é o mesmo, tá? Eu vou pegar essa função. Então, tomemos f, a primitiva de f, como x ao cubo sobre 3. Note que f é uma primitiva de f. Por quê? Pois a derivada de f cai o 3, fica 3 menos 1, que dá 2, repito o 3 que está embaixo, 3 cancela com 3 dá x ao quadrado é a funçãozinha que está aqui dentro, ó. X ao quadrado, perceberam? Teorema fundamental do cálculo. Olha qual foi a minha dificuldade, encontrar a x ao cubo sobre 3. Achei. Um pouquinho de dificuldade, mas achei. Aí, pelo teorema fundamental do cálculo, vou deixar consigo, fundamental do cálculo. Olha só, meia linha, pessoal. Eu vou pegar a função zona grande, vou aplicar no 1, menos a função zona grande aplicada no 0. Só isso. Mas quem é a função zona grande? Está aqui, ela, ó, você eleva ao cubo, o número divide por 3. Como aqui o número é 1, nesse caso é 1 ao cubo, dividido por 3. Menos aqui o número é 0. 0 ao cubo dividido por 3. 1 ao cubo dá 1. 0 aqui ao cubo dá 0, dividido por 3 dá 0. Pronto, meia linha. Sabe qual é a área, pessoal? Se só fazendo um formato parabólico, de 0 até 1 é 1/3. 1/3, pessoal. 0,34 para arredondar, né? 0,33333 quilômetros quadrados. Essa é a área sobre o gráfico da função x ao quadrado de 0 até 1. Vou fazer outro exercício? Quanto que seria de 1 até 3, então? De x ao quadrado dx, né? Isso, com a fórmula mais prática. Qual seria essa integral, então? Eu tenho x ao quadrado é a mesma função, então já tenho. Ela, x ao cubo sobre 3. Então vou aplicar o 3, que é esse aqui, vem para cá, e esse aqui vem para o outro. Muito mais prático, né, Rafael? Então é x ao cubo sobre 3. O x agora tem 3 ao cubo sobre 3, menos agora o x é 1. 1 ao cubo sobre 3, tá? 3 ao cubo é 27 sobre 3, menos 1 ao cubo é 1. 27 sobre 3, vamos deixar 27 menos 1, 26 sobre 3. Qual é a área? 26 sobre 3. Meia linha, pessoal. Meia linha. Vocês conseguem resolver infinitas integrais. Olha a força do teorema. Olha a força do teorema. Então, essa aqui é a letra A. Letra B. Vou fazer outras aqui agora, várias. Vamos pensar numa função de 1 até 2 do cosseno. Pensar de π sobre 2 até π. Do cosseno de x, dx. O que significa essa integral, pessoal? Você desenha aqui o cosseno. Ó. Eu desenho aqui o cosseno. O cosseno começa do 1 no 0, né? Aí ele cai até o π sobre 2, que é 0 cosseno. Depois ele... Vamos fazer então de 0 até
Melhor, vamos fazer de 0 até π sobre 2. Essa é a área mesmo. E aqui no π sobre 2, ó. De 0 a π sobre 2. Essa é a função cosseno, viu? Isso aqui é y igual a cosseno de x, tá? Um gráficozinho do cosseno. Aí essa integral, o que significa então? A integral é essa área aqui, ó. Aí posso perguntar isso na prova de vocês. Qual é a área sob o gráfico da função cosseno, aqui cosseno, de 0 a π sobre 2? É essa integral aqui, ó. Vocês vão ter que resolver. Tá bom? É a mesma integral. Ó, essa integral, ela é igual a uma primitiva do cosseno de x aplicada em π sobre 2, menos a mesma primitiva aplicada no zero. Aí a pergunta é, esquece aquele limite cabeludo das somas de rima. Vamos trocar o problema. Qual problema a gente trocou? Por qual? Pelo problema de encontrar uma primitiva da função cosseno. Qual é, pessoal? Uma função cuja derivada dá o cosseno. Tá? Vocês conhecem alguma função que é derivada dá o cosseno? Quando você derivar, dá o cosseno. É a seno, né? Seno de x. Tá? Deriva o seno, dá o cosseno. Professor, isso aí como é que o senhor sabe? Isso no momento é de cabeça. Mas a gente vai encontrar integrais que eu não vou saber de cabeça. A gente vai ter que desenvolver técnicas para resolver. Aí tem os famosos métodos de integração, tá, do cálculo integral. Nós vamos aprender 3 ou 4, não sei, para a gente resolver algumas integrais que a gente não consegue determinar qual é a primitiva. De cabeça. Essas aqui todas dessa aula a gente vai saber de cabeça, porque até agora a gente não sabe nenhum método. Tá bom? O teorema fundamental do cálculo, ele não é um método, ele é uma relação, né, entre derivada e integral. Tá? A gente vai aprender método daqui nas próximas aulas. Eu sei que a derivada do seno é o cosseno. Quando você deriva o seno, é o cosseno. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral fica em meia linha, de 0 a π sobre 2, do cosseno de x dx, é a primitiva do cosseno aplicado no limite superior, menos a primitiva do cosseno aplicado no limite inferior. Pode falar, Olivânia. Professor, tem como voltar bem nessa outra que o denominador era 3? Você fala aqui? Assim, aham. Onde você não entendeu? Esse 3 aí do denominador é lá da... Ah, é da outra aqui, né? É dessa aqui, de não qual? é, Alex? Aqui. Não, é essa aí mesmo, a 3. Ah, porque o senhor continuou nessa outra, é isso? Isso, continuei na outra. Eu usei a mesma. Tá. Né? É porque, Tá Olivânia, aqui é a mesma funçãozinha dentro, ó. X ao quadrado aqui também, ó. Aham, Percebeu? recebi. Todas são x ao quadrado. Aí eu permaneci x ao cubo sobre 3, que é a mesma, tá? Ok, obrigado. Imagina, o ponto crucial, o cerne da questão é encontrar a primitiva. Pessoal, integral é só isso. Qual é a primitiva? É a pergunta. Se você encontrar a primitiva, ou seja, a função cuja derivada dá o integrando, o que está dentro da integral, acabou a integral definida. Você faz a diferença dos extremos, ó. A diferença aplicada no extremo 3 menos o extremo 1. Perceberam? Tá? Entendi. É só isso. Mas o só é quantitativo, não qualitativo, né? O só, e só tem isso para você pensar, mas não é fácil. Não é só isso. Tá? Algumas integrais se tornam simples, porque você sabe qual é a primitiva. X ao quadrado, cosseno, seno, a gente sabe qual é. Mas qual é a primitiva da tangente? Esse é um ótimo exercício futuro, daqui a 2, 3 aulas a gente vai saber calcular. Tá? Mas não tem na cabeça qual função que é derivada da tangente, né? Eu sei derivar a tangente, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu quero antiderivar, né? Voltar um pouco. Eu quero a antiderivada, a função que é derivada da tangente. Não quero derivar a tangente, eu quero a função que, quando eu derivo, eu encontro a tangente. Ó, f de π sobre 2, bom, mas f é o seno, né? Cadê? Aqui, ó, f é o seno nessa questão. Então, isso aqui é seno de π sobre 2, menos seno do zero, que agora aqui é o zero, percebeu? Quanto que é o seno de π sobre 2? É 1. Quanto é o seno de zero? 0. 1 menos 0, 1. Sabe quanto que vale essa área aqui, pessoal? 1. Essa área é incrível, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho isso belíssimo. Você transformar um problema enorme de calcular limite, somas, né, difíceis, num problema, comparativamente falando, né, relacionando as duas dificuldades, extremamente mais simples. Não é nem proporcionalmente, extremamente mais simples. Em uma linha, você resolve. Resolve agora aquela integral com a soma de rima. Não tem como resolver, né? Sim, tem como, mas que é um esforço que é inteiramente desproporcional a esse aqui, de meia linha, tá? Entende? Essa área aqui vale 1. Bom, o que eu vou fazer agora? Exercício para vocês. Eu vou deixar aqui vários exercícios, tá bom? Vários, para vocês pensarem. Ó, exercício. Posso cobrar em prova alguns, tá? Esse PDF, assim que a gente finalizar aqui, eu coloco lá no Moodle,
E assim que eu receber o vídeo aqui da gravação, demora alguns minutos, eu posto lá também no Moodle, tá? Inclusive, eu fiz agora o vídeo de apresentação, para quem não me conhece, vou colocar no Moodle também, nas páginas iniciais. Pra quem quiser me conhecer um pouco, eu falo um pouco sobre mim, sobre o curso, e isso. Falo sobre mim, sobre o curso, sobre o Moodle, sobre disciplina, tá? Ó, exercício 1. Calcule as integrais. Letra A. Qual é a integral de 0 a 1 de 4 a 8 de x ao quadrado dx? B. E a integral de 0 a 2 de x à quarta de 5x à quarta dx? Não adianta colocar no chat GPT, tá? Você não aprende assim, tá, pessoal? Aprende quando você faz, bota a mão na massa, né? Aí você aprende, tá? C. Qual a integral de 0 a pi sobre 2 da função seno de x dx? Tá? CD. Qual é a integral? Isso aqui é uma pegadinha para vocês, hein? Deixar vocês pensarem. Deixar vocês pensarem. Deve ter nos livros aí, tá? Esses livros devem ter. 2. A área sob o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 de 5 até 10. Escreva isso em símbolos, tá? Não é para calcular, viu? Não precisa calcular, a gente não sabe ainda. Pessoal, é isso por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5 questões para vocês pensarem. Essa aqui é só escrever o símbolo de integral mesmo, tá? Dx, tá? De 1 até 10, 5 até 10. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Vocês estão quietinhos hoje? Então, vimos área, integral definida e teorema fundamental do cálculo. Tudo que pede no primeiro dia de encontro, tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Como a ideia do teorema fundamental do cálculo é determinar a integral, perdão, a primitiva, eu vou sempre pensar em métodos para encontrar essa primitiva, tá? Vai ter uma integral meio louca, eu vou substituir, olhar, voltar, trocar a variável, botar outra e facilitando até encontrar uma função que eu consiga resolver a integral, tá bom? Vão ser os chamados métodos de integração. A gente vai ver nas próximas aulas. Bom, ninguém falou nada, então eu imagino que não tenham dúvidas. Eu vou colocar aqui, vou cancelar a gravação, tá?